A história da morte de Moisés é uma das mais profundas e significativas da Bíblia, marcada por eventos sobrenaturais que mudaram drasticamente o curso da história de Israel. O que se segue após sua morte é repleto de lições espirituais, transformações sociais e religiosas, e também questões de liderança e identidade. O mistério do corpo de Moisés. A Bíblia menciona que Deus sepultou Moisés pessoalmente em um vale na terra de Moabe, e até hoje ninguém sabe onde está sua tumba. Um dos aspectos mais intrigantes dessa história é a batalha sobrenatural entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Alguns estudiosos acreditam que Satanás queria que a tumba fosse um local de adoração, transformando Moisés em um ídolo, enquanto Miguel invocou o nome de Deus para interromper essa tentativa. O corpo de Moisés foi então escondido por Deus, um mistério que persiste até hoje. O fim do maná. Outro grande evento ocorreu imediatamente após a morte de Moisés. O maná, o alimento que Deus providenciava diariamente ao povo de Israel durante 40 anos no deserto, deixou de cair. Isso significou o fim de uma dependência direta de milagres diários e iniciou uma nova fase em que os israelitas precisaram trabalhar a terra. A transição foi difícil, com muitos começando a murmurar, mas no final, a terra prometida demonstrou ser abençoada, com uma colheita abundante. Mudança no relacionamento com Deus. Durante os 40 anos no deserto, Moisés tinha uma relação direta com Deus, conversando face a face com ele. Sua morte trouxe uma grande crise espiritual, pois a comunicação direta foi substituída por Urim e Tumim, que ofereciam respostas binárias, e pelos profetas, cujas mensagens eram mais complexas e difíceis de interpretar. Essa mudança significou que Israel precisaria amadurecer espiritualmente, confiando mais nas Escrituras e menos nas revelações constantes. Conflitos internos e o sistema de governança. Sem a liderança centralizadora de Moisés, a unidade de Israel foi desafiada. Logo após sua morte, quase eclodiu uma guerra civil devido à construção de um altar fora do tabernáculo. Esse episódio destacou a fragilidade das relações humanas sem uma autoridade forte. Para evitar a divisão, Josué estabeleceu um sistema de anciãos tribais, criando um governo descentralizado que refletia a necessidade de dialogar, negociar e resolver disputas sem um único líder central. Transformação social e política. A morte de Moisés também trouxe mudanças significativas na estrutura social e política de Israel. As tribos agora eram responsáveis pelas suas próprias terras, o que resultou na transformação dos israelitas de nômades para uma sociedade sedentária. A criação de um sistema judicial estruturado, a introdução de propriedade privada, o comércio e a interação com outras culturas transformaram Israel de um povo errante para uma nação organizada. A morte de Moisés, longe de ser o fim de um ciclo, foi o início de uma nova era para Israel. Esse evento forçou o povo a amadurecer, a assumir responsabilidades e a construir sua identidade como nação, baseada nas leis que Moisés havia recebido no Sinai, mas agora aplicadas por um sistema de governança mais complexo. O fim de um líder, paradoxalmente, foi o começo de um povo mais forte e mais capaz de viver sua fé de maneira independente. Essa história ilustra que, às vezes, a ausência de um líder pode ser a chave para o crescimento e a transformação. O legado de Moisés não foi apenas sua liderança direta, mas o fato de que sua morte forçou Israel a crescer espiritualmente e se organizar social e politicamente. A morte de Moisés, de fato, foi o ponto de virada que estabeleceu o Israel como uma nação madura, capaz de lidar com os desafios de um mundo novo, com um sistema de governança e uma nova relação com Deus.
No entanto, o impacto da sua ausência foi muito mais profundo e duradouro do que muitos poderiam imaginar, e as lições tiradas dessa transição são ainda relevantes para nós hoje. Vamos explorar mais um pouco o que aconteceu a seguir. O surgimento dos juízes e a fragmentação da autoridade. Após a morte de Moisés, o povo de Israel precisou aprender a viver sem um líder centralizado. Com o enfraquecimento da figura de Moisés e o desaparecimento de sua autoridade incontestável, Israel passou a viver um período de descentralização, onde as tribos começaram a se organizar de forma mais independente. Durante este período, os juízes passaram a ter um papel de grande importância. Esses juízes eram líderes regionais, escolhidos entre as tribos para resolver disputas e orientar o povo em questões de ordem moral e religiosa. A principal função deles era manter a unidade do povo, liderando durante períodos de crise, como guerras ou conflitos internos. Mas o que se percebe é que, sem uma liderança forte e constante, Israel entrou em um ciclo repetitivo de desobediência a Deus, opressão externa, arrependimento e, por fim, libertação. A transição para esse modelo de governança descentralizado foi cheia de desafios, pois a ausência de uma autoridade como a de Moisés levou à multiplicação de conflitos internos. As tribos estavam começando a experimentar uma maior individualidade, e as disputas por território, recursos e até questões religiosas começaram a aflorar. Foi um período turbulento, com altos e baixos, onde a fé de Israel seria constantemente testada. O crescimento da identidade nacional e religiosa. No entanto, essa descentralização também levou a um maior desenvolvimento da identidade nacional e religiosa de Israel. Ao longo da era dos juízes, o povo foi sendo moldado por novos desafios, mas também por novos entendimentos da sua fé. Não havia mais uma liderança única como Moisés, mas, por outro lado, o povo de Israel passou a se identificar mais profundamente com sua missão divina de ser uma nação separada, destinada a seguir os mandamentos de Deus, mesmo sem a presença constante de um mediador direto. A fé israelita se fortaleceu de outras maneiras. Enquanto antes dependiam da presença física de Moisés para respostas imediatas, agora precisavam aprender a confiar nas Escrituras e nos ensinamentos passados por Moisés, nas interpretações dadas pelos profetas e até mesmo nas orientações de sacerdotes e líderes locais. Isso exigia uma confiança mais profunda em Deus, e foi nesse período que os israelitas começaram a desenvolver uma relação mais pessoal e direta com o Senhor. Isso também levou a um fenômeno de apropriação dos ensinamentos, onde as diferentes tribos e famílias de Israel começaram a internalizar os princípios divinos de maneira mais individualizada. Sem Moisés para mediá-los, os israelitas precisaram se aproximar de Deus de maneiras novas e mais pessoais, o que, paradoxalmente, os aproximou mais de sua vontade. O levantamento de líderes carismáticos, Samuel e a mudança para a monarquia. Enquanto o povo de Israel se ajustava a esse novo estilo de vida e governança descentralizada, uma nova figura de liderança surgiria, Samuel, um dos últimos juízes e profeta. Ele seria o responsável por guiar a transição final de Israel de uma confederação de tribos para uma monarquia centralizada, algo que mudaria de forma radical a forma como Israel se organizaria no futuro. Samuel, chamado por Deus, tentou resistir à demanda do povo por um rei, argumentando que o povo deveria continuar dependendo de Deus e de seus líderes espirituais. No entanto, Israel, sentindo-se pressionado pelas nações vizinhas e sua organização política mais estável, clamou por um monarca, como as outras nações ao redor. Essa demanda culminou na unção de Saul como o primeiro rei de Israel.
Essa mudança foi dramática, pois pela primeira vez em séculos, Israel teria um líder político centralizado, o que transformaria completamente sua estrutura de governo, guerra e organização social. A transição para a monarquia representou um novo começo para Israel, mas também trouxe consigo novos desafios. A centralização do poder nas mãos de um rei representou uma mudança significativa na maneira como o povo se relacionava com Deus, pois agora passariam a ter um mediador político, além do mediador espiritual, que ainda era representado pelos sacerdotes e profetas. Isso geraria tensões como quando Saul se afastou de Deus em várias ocasiões, o que levou à sua rejeição como rei, e à escolha de Davi para substituí-lo. Reflexões sobre a morte de Moisés e seus legados. Por fim, a morte de Moisés, embora dolorosa para o povo, também gerou um amadurecimento necessário. Como líder, Moisés foi fundamental em estabelecer a identidade religiosa de Israel, em guiá-los com as leis de Deus e em aproximá-los da terra prometida. Mas sua morte foi o ponto de virada para o povo deixar de depender de um líder único e aprender a se governar, a confiar mais na lei e a confiar na providência divina de maneira mais ampla. Sem Moisés, Israel se viu forçado a organizar-se de uma forma mais estruturada, com um sistema de juízes, sacerdotes e profetas, onde cada um tinha um papel específico, mas ninguém mais teria a autoridade absoluta que Moisés tinha. Essa mudança no modelo de liderança foi um passo crucial para a formação da identidade nacional de Israel, que evoluiria para um reino forte, governado por reis, mas sempre com a presença de Deus, mediada pelos sacerdotes e profetas. A lição dessa história, então, pode ser vista em duas direções principais: a necessidade de adaptação e maturidade em tempos de transição, e a importância de reconhecer que, mesmo quando parece que estamos perdendo algo essencial, Deus tem um plano maior que nos conduz a novos níveis de crescimento e autossuficiência, a conquista da terra prometida e a consolidação de Israel. À medida que o povo de Israel entrava na terra prometida, muitos desafios ainda precisavam ser enfrentados. O povo que havia vivido durante 40 anos no deserto, sem uma terra fixa, sem agricultura ou práticas sociais complexas, agora se via diante de um território com uma rica história, mas também repleto de povos cananeus e outros inimigos. A transição de uma sociedade nômade para uma sociedade agrícola e urbana não foi fácil, mas foi nesse momento que a fé de Israel e a promessa de Deus se uniram para garantir a conquista e a estabilidade da terra. O comando de Josué, sucessor de Moisés, foi decisivo na vitória sobre os povos cananeus. Josué, embora não tivesse o mesmo tipo de acesso direto a Deus como Moisés, ainda assim mantinha uma forte conexão espiritual com ele. O povo, que muitas vezes se sentia perdido sem Moisés, encontrou em Josué um líder firme, mas ele também enfrentou desafios. Quando as tribos de Israel começaram a se estabelecer na terra, surgiram disputas sobre os limites territoriais e a divisão das terras, como também algumas tribos estavam hesitantes quanto a cumprir suas obrigações militares para conquistar a terra prometida em sua totalidade. No entanto, com a vitória de Josué e o cumprimento da promessa feita por Deus a Moisés, Israel finalmente tomou posse da terra de Canaã. Isso marcou o fim de uma longa jornada, mas também o começo de um novo ciclo de desafios. Agora, com um povo estabelecido em um território, mas ainda precisando aprender a viver sob as leis divinas em uma nova sociedade. Essa conquista foi um marco que transformaria o povo de Israel de um grupo nômade e sem terra em uma nação estabelecida. O período dos juízes e os ciclos de desobediência e libertação
Embora a entrada na Terra Prometida tenha sido uma grande vitória, a transição para a vida em sociedade e o cumprimento das leis divinas não ocorreram sem dificuldades. Durante o período dos juízes, Israel enfrentou uma série de ciclos de desobediência, opressão e arrependimento. O povo frequentemente se afastava de Deus, caía em idolatria e, como consequência, era oprimido por inimigos externos. Quando os israelitas clamavam a Deus, ele levantava um juiz para livrá-los da opressão e restaurar a paz. Esse ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação caracterizou grande parte da era dos juízes. O povo de Israel ainda estava em um processo de amadurecimento espiritual e social. Eles precisavam aprender que a terra prometida e as bênçãos divinas não eram garantidas automaticamente, mas eram condicionadas à fidelidade a Deus e à obediência às suas leis. Durante esse período, várias figuras como Débora, Gideão e Sansão se destacaram como juízes e líderes que ajudaram o povo a se reerguer. Cada juiz representava um modelo diferente de liderança, refletindo a diversidade da sociedade israelita da época, mas todos estavam unidos pelo propósito de restaurar a aliança com Deus e levar o povo de volta à fidelidade. No entanto, apesar das vitórias e da restauração temporária, o povo de Israel muitas vezes retornava à desobediência, mostrando que, sem uma liderança central forte, como a de Moisés, a nação estava em constante risco de fragmentação. A ausência de uma autoridade divina visível e constante foi um grande desafio para o povo, e muitos começaram a desejar uma liderança mais estruturada. O surgimento da monarquia, a transição para uma nação organizada. Foi nesse contexto de desconfiança e fragilidade política que o povo de Israel pediu um rei. Sentindo-se vulnerável diante das nações vizinhas e percebendo a ineficiência do sistema dos juízes, as tribos de Israel clamaram por um monarca, desejando ter uma figura central de liderança como outras nações ao seu redor. Embora Samuel, o último dos juízes, tenha resistido a essa mudança, Deus o instruiu a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Escolha de Saul marcou o início da monarquia em Israel, mas também trouxe consigo novos desafios. A centralização do poder nas mãos de um rei implicou uma mudança radical no modelo de governança de Israel. Agora, Israel tinha um líder político e militar, mas também precisava aprender a equilibrar essa liderança com a necessidade de manter a fidelidade a Deus. O rei deveria ser um instrumento de Deus, mas Saul, em particular, falhou em obedecer completamente aos mandamentos de Deus, o que levou à sua rejeição e à escolha de Davi como o novo rei. A monarquia trouxe ao povo de Israel uma sensação de estabilidade e identidade política. A terra de Canaã, antes dividida entre tribos, agora estava sendo unificada sob uma liderança centralizada. Davi, com sua habilidade militar e, acima de tudo, com sua relação pessoal com Deus, estabeleceu Jerusalém como a capital e unificou o reino, expandindo as fronteiras de Israel e consolidando a presença israelita na terra prometida. O legado duradouro da morte de Moisés. A morte de Moisés, que inicialmente parecia ser um evento traumático e desestabilizador, provou ser o catalisador para uma série de mudanças profundas que permitiram que Israel se transformasse em uma nação organizada e forte. Sem Moisés para guiá-los, o povo foi forçado a se reorganizar, a amadurecer espiritualmente e a aprender a viver sob a lei sem a presença constante de um mediador. Isso fez com que o povo de Israel se tornasse mais independente, mais adaptável e, eventualmente, mais capaz de enfrentar os desafios de ser uma nação soberana. A mudança para uma monarquia, embora controversa, representou o fechamento de um ciclo iniciado com a liderança de Moisés.
Agora, em vez de um líder mediador, o povo teria reis que governariam sobre as tribos e os territórios, mas sempre sob a autoridade de Deus. A relação direta com Deus, por meio dos profetas e sacerdotes, passaria a ser uma forma de liderança espiritual em vez de uma liderança política. Além disso, a morte de Moisés fez com que o povo de Israel fosse testado de maneiras que os prepararam para os desafios de uma nação em crescimento. Com cada nova etapa, desde a conquista da terra até a ascensão da monarquia, o povo de Israel culto. Conclusão. A morte de Moisés foi um evento transformador para o povo de Israel. Embora o fim de uma era fosse doloroso e gerasse incertezas, foi também o início de um novo capítulo na história dessa nação. Sem Moisés, o povo foi forçado a amadurecer, a se reorganizar e a confiar mais em Deus, pois a liderança direta e visível de Moisés foi substituída por um sistema de governança descentralizado, surgindo os juízes, os sacerdotes e, eventualmente, a monarquia. A mudança de uma sociedade nômade para uma nação estabelecida não foi fácil, mas foi nesse processo que Israel construiu uma identidade mais sólida e uma relação mais profunda com Deus. A transição, cheia de desafios e dificuldades, preparou o povo para o futuro, transformando-os de um grupo errante em uma nação organizada e forte, capaz de governar a própria terra e manter a fé de seus ancestrais. Em muitos momentos, Israel se viu perdido, como um povo sem um líder central. Mas foi justamente nesses momentos que a fé foi testada e, paradoxalmente, mais forte se tornou. O legado de Moisés não se perdeu, mas sim se multiplicou em cada novo líder e em cada nova geração de israelitas que agora tinha a responsabilidade de seguir a lei de Deus e manter a aliança. Se você se emocionou com essa jornada de transformação e fé, e quer entender mais sobre como a morte de Moisés moldou o destino de Israel e o nosso próprio caminho, inscreva-se no canal. Há muito mais para explorar, discutir e aprender sobre a história de Israel e os ensinamentos que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Clique no vídeo na tela e continue essa jornada com a gente. Não perca os próximos episódios, onde vamos explorar mais eventos que mudaram o curso da história, com insights profundos e reflexões poderosas.